Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem realmente notável do Evangelho de João. É o capítulo 8, versículos 31 a 47. E o que é tão fascinante aqui é como uma conversa que começa num tom até que positivo, sabe? De repente se transforma num dos confrontos mais diretos de todo o Evangelho. Jesus está falando com um grupo de judeus que, o texto nos diz, haviam crido nele. Ele oferece liberdade através da verdade. A gente pensa, ótimo, mas não. O que vem a seguir é um debate super tenso sobre identidade, sobre herança e sobre o que significa ser livre de verdade. A nossa missão hoje, usando vários comentários bíblicos, é entender essa escalada, essa tensão. Vamos investigar o que Jesus quer dizer com permanecer na palavra e também explorar que liberdade é essa que ele promete. E, por fim, entender a distinção que ele faz, que é crucial, entre a linhagem física e a filiação espiritual. Basicamente, como é que a conversa chegou nesse ponto de ruptura? Para a gente começar, vamos nos situar na cena. A afirmação de que Jesus falava a judeus que haviam crido nele. Isso é o ponto de partida. Muda tudo, não é? Ele não está debatendo com oponentes declarados desde o início. Exatamente. O diálogo começa, então, num terreno de aparente concordância. Essas pessoas mostraram uma abertura inicial, né, aos ensinamentos de Jesus, só que essa crença está prestes a ser testada. A oferta de liberdade que Jesus faz age como um divisor de águas. Ela revela a profundidade ou talvez a superficialidade da fé que eles diziam ter. É o momento que separa uma adesão inicial de um discipulado de verdade. E a reação deles é imediata. E, para ser sincero, é um pouco estranha. Jesus fala sobre a verdade que liberta e eles respondem: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Historicamente, essa afirmação não se sustenta, certo? De forma alguma. E essa é a grande ironia que os comentaristas, principalmente os do contexto histórico-cultural, destacam. A nação de Israel teve uma longa história de subjugação. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia. E naquele exato momento, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então, a declaração deles não pode ser um fato histórico, né? Então, o que está por trás dessa negação tão forte? É uma expressão de um orgulho muito profundo. Um orgulho nacional e espiritual. Para eles, ser descendente de Abraão era o pilar da identidade. Essa linhagem na cabeça deles garantia um relacionamento especial com Deus. Era um selo, e era, no entendimento deles, sinônimo de liberdade espiritual. Não importava a situação política. Eles se viam como livres por natureza, por causa da herança. E é aí que Jesus percebe. Eles estão falando de uma coisa e ele está falando de outra completamente diferente. Isso nos leva direto ao primeiro ponto de Jesus, lá no versículo 31. Ele estabelece uma condição. Ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E continua: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra-chave aqui parece ser permanecer. O que significa isso na prática? É um conceito muito mais ativo do que parece à primeira vista. A visão de muitos comentaristas, como João Calvino, Matthew Henry, é que permanecer vai muito além de uma crença inicial. Não é só concordar uma vez. A palavra grega original, ela tem a ideia de habitar, de morar, de continuar em. Implica perseverança, obediência contínua. O verdadeiro discipulado, segundo Jesus, é provado pela constância. Ou seja, não é uma decisão única, mas um estilo de vida. A verdade que liberta não é uma fórmula, mas o resultado de um relacionamento contínuo com ele e com seus ensinamentos. Exatamente. E a resposta deles mostra que eles não pegaram isso. Eles ouvem a palavra liberdade e a mente deles vai direto para a política, para Roma. Eles se defendem com a genealogia deles. E é essa falta de compreensão que faz Jesus redefinir todo o debate. E aqui a conversa toma um rumo bem inesperado. Vendo que eles estão fixados na liberdade política, Jesus vira o jogo no versículo 34. É uma das declarações mais radicais de todo o ministério dele, eu acho.
em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Isso deve ter sido um choque para eles. Um choque imenso. Comentaristas como Hernandes Dias Lopes e as notas da Bíblia de aplicação pessoal, eles ressaltam isso. Como essa afirmação universaliza o problema. Jesus tira o foco da nacionalidade, do status social e coloca o foco na condição do coração humano. O pecado, nessa visão, não é só uma série de erros. É um poder. Um poder que domina, que escraviza a vontade. A liberdade que Jesus oferece, então, não é a libertação de Roma, é a libertação dessa tirania interior. E isso aflige a todos, judeus e gentios. E para deixar a ideia mais clara, ele usa uma analogia, a da casa, né? Contrastando o escravo com o filho. Ele diz que o escravo não fica para sempre na casa, mas o filho sim. Qual é a força dessa imagem? É uma imagem muito, muito poderosa no contexto da época, como apontam estudiosos tipo John MacArthur e William Hendrickson. Um escravo não tinha segurança, não tinha um lugar permanente nem direito à herança na família. A posição dele era temporária. Transitória. O filho, por outro lado, o filho é o herdeiro. Ele pertence à casa. E Jesus, ao se apresentar como o filho, está afirmando a sua autoridade única. Só ele, que pertence para sempre à casa de Deus, tem o poder de dar essa mesma condição aos outros. Entendi. Então a mensagem é que ser livre de verdade não é só ser perdoado. É ser adotado na família, com todos os direitos e a permanência que vem com isso, e só o filho pode fazer isso. Exatamente. A liberdade que ele oferece é a liberdade de um filho na casa do pai. E é nesse ponto que o debate sobre a identidade de filhos de Abraão fica ainda mais acalorado. Sim, a partir daqui a tensão só aumenta. Jesus reconhece a linhagem física deles, sei que sois descendência de Abraão. Mas logo em seguida, ele invalida isso como critério espiritual. Ele diz, se fosses filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. O que ele está fazendo aqui é redefinir o que é ser filho. Exatamente. Ele estabelece um novo padrão. A verdadeira filiação se mostra pela semelhança de caráter e de ações, não pela genealogia. Ele usa o exemplo do patriarca. Como era Abrão? Abrão era caracterizado pela fé, pela obediência. Ele acolheu os mensageiros de Deus. Por outro lado, o desejo daquelas pessoas era matar Jesus, que trazia a palavra de Deus. O comportamento deles, então, era o oposto do de Abraão. As ações estavam traindo a identidade que eles diziam ter. Eles tinham o nome de Abraão, mas não o caráter. E é essa contradição que Jesus expõe. Ele diz, vós fazeis as obras do vosso pai. E eles respondem ofendidos que o pai deles é Deus. E isso prepara o terreno para a afirmação mais dura de toda a passagem. É o clímax do confronto. Versículo 44. Jesus declara abertamente, vós sois do diabo, que é vosso pai. É uma acusação de uma força extraordinária. Como ele justifica algo tão grave assim? Ele não apresenta isso como um insulto, sabe? Mas como uma conclusão baseada em evidências, na semelhança de família. Ele aponta duas características do diabo. Primeiro, ele foi homicida desde o princípio. O desejo deles de matar Jesus os coloca na mesma linha dessa natureza assassina. Segundo, ele é o pai da mentira, e a verdade não está nele. A incapacidade deles de receber a verdade que Jesus prega mostra uma afinidade com a mentira. A natureza deles, que é revelada pelas intenções e pela rejeição à verdade, espelha do diabo, não a de Deus. O que nos leva ao versículo 43, que para mim é um dos mais intrigantes. Porque não compreendeis a minha linguagem, é porque não podeis ouvir a minha palavra. Parece um paradoxo. Eles estão ouvindo, mas não conseguem ouvir. É um ponto crucial. Comentaristas como D.A. Carson explicam que a questão não é acústica, é espiritual. A origem espiritual de uma pessoa determina sua capacidade de percepção espiritual. É como se eles estivessem sintonizados em uma frequência diferente. Jesus está transmitindo a palavra de Deus, mas o receptor espiritual deles não consegue captar o sinal. Por quê? Porque não está sintonizado em Deus.
A rejeição deles não é só uma discordância intelectual, é um sintoma da condição espiritual deles. E ele conclui essa linha de raciocínio de forma definitiva no versículo 47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. É um fechamento lógico e implacável para o argumento dele. Sim, ele fecha o círculo. A capacidade de ouvir e receber a palavra de Deus é a prova final de quem pertence a Deus. A surdez espiritual deles é a evidência de que a alegação de que são filhos de Deus não se sustenta. Certo. Então, o que tudo isso significa para nós, hoje? Como essa discussão tão antiga sobre linhagem, sobre liberdade, se conecta com a nossa realidade? As fontes elas convergem para uma aplicação muito prática. A principal mensagem é que a verdadeira liberdade que o ser humano precisa é a libertação espiritual da escravidão do pecado. Isso é muito mais profundo do que qualquer liberdade política, social ou financeira. E este texto nos desafia. Desafia a gente a examinar o fundamento da nossa segurança espiritual. Ou seja, ele nos adverte contra uma confiança que pode estar no lugar errado, em fatores externos. Precisamente. A passagem nos mostra que pertencer a uma família com tradição religiosa, ser membro de uma igreja, seguir rituais, por mais importantes que essas coisas sejam, elas não são a garantia da verdadeira filiação a Deus. O diálogo nos força a fazer perguntas honestas para nós mesmos. As minhas ações diárias se parecem com as de quem? A que voz eu realmente obedeço quando ninguém está olhando? É um chamado a uma autoanálise constante, então. A verificar se o que a gente professa com os lábios é confirmado pelas nossas atitudes. Exatamente. A mensagem é que as nossas respostas à verdade de Deus, os nossos desejos, nossas atitudes, tudo isso revela a nossa verdadeira família espiritual, muito mais do que os rótulos que a gente adota. O convite para permanecer na palavra não era só para eles, continua sendo para nós. É um chamado para alinhar continuamente a nossa vida com a verdade de Cristo, o único caminho para uma liberdade que é genuína e duradoura. Resumindo os pontos principais, então, essa passagem de João 8 nos mostra a diferença clara entre uma crença superficial, de momento, e um discipulado verdadeiro, que é provado pela permanência na palavra. Ela nos ensina que a verdadeira família de Deus é definida pela semelhança de caráter, pela obediência, não pela linhagem. E, acima de tudo, ela redefine a liberdade. Mostra que podemos nos achar livres quando, na verdade, estamos aprisionados pelo pecado. E a ideia central que fica é que a liberdade autêntica é encontrada na verdade. E essa verdade não é um conjunto de regras, uma filosofia, mas é a pessoa e a palavra de Jesus Cristo. É uma liberdade que não se conquista de uma vez por todas, né? Mas que é mantida e vivida diariamente através de uma submissão contínua à verdade que nos libertou. Para encerrarmos, fica aqui uma reflexão. Este diálogo revela algo muito poderoso. Às vezes, a maior resistência à verdade não vem de fora, de oponentes declarados. Ela vem de dentro de uma identidade religiosa que se tornou autossuficiente, orgulhosa. A pergunta que esta passagem nos deixa, talvez, seja esta: o que, em nossas próprias vidas, mesmo dentro das nossas convicções, age como um senhor que nos aprisiona, enquanto afirmamos ser livres? E, de forma ainda mais direta, as nossas ações diárias confirmam a família espiritual a qual dizemos pertencer.